Fala pessoal, tudo bem? Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e no vídeo de hoje eu vou passar 4 dicas de formatação bem fáceis para você utilizar no seu dia a dia. Antes de falar das 4 dicas, eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso conteúdo, compartilhem o nosso conteúdo. É muito importante para a gente que vocês nos ajudem a propagar essa grande comunidade de Excel para profissionais contábeis. Tendo dito isso, vamos lá as 4 dicas. São dicas bem fáceis, tá, pessoal? Que vocês já vão conseguir aplicar aí no dia a dia de vocês. A primeira dica é a utilização do reduzir para caber. Como é que funciona o reduzir para caber? Eu tenho aqui uma planilha de cadastro de produtos, onde eu tenho código, NCM, descrição do produto, valor e classificação. Se vocês repararem, aqui a descrição do produto aqui, do produto 5, de código 5, a descrição dele ultrapassa o espaço delimitado da minha coluna C. Tá? Eu conseguiria resolver esse problema facilmente clicando aqui entre a coluna C e a coluna D e dando um duplo clique. Ó. Olha o que ele faz. Ele vai ajustar o meu texto, a minha coluna, né, de acordo com o espaço do meu texto. Beleza. Só olha o que acontece quando eu faço isso. Quando eu venho aqui na guia exibir e na visualização de quebra de página, olha o que ele faz. Ele está cortando o meu relatório aqui no valor. Não, ou seja, se eu for imprimir esse relatório, não vai aparecer a classificação, né? E aí acaba cortando o meu relatório. Então isso não vai me servir, né? Esse ajuste não vai me servir. Eu conseguiria resolver esse problema simplesmente arrastando aqui a linha pontilhada até o final. E aí ele vai conseguir imprimir todo o relatório. Só que vamos supor que eu não possa de jeito nenhum, deixa eu voltar aqui para a formatação que estava, eu não posso de jeito nenhum mexer nessa largura dessa coluna. Vai que eu tenho outras planilhas aqui que precisam aparecer também e tal. Então eu quero sempre manter esse espaço aqui dessa coluna da descrição do produto. Então o que eu tenho que fazer? Ao invés de ajustar a coluna, eu vou ajustar o texto para que ele caiba nessa coluna, beleza? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou selecionar todas as minhas descrições aqui do produto e vou clicar no atalho Ctrl 1, que é a formatação de célula, beleza? Quando eu cliquei no atalho, ele abre aqui o formatar células. Aqui na minha guia alinhamento, eu tenho uma opção aqui em controle de texto que se chama reduzir para caber. Quando eu clico em reduzir para caber e dou um OK, olha o que ele faz. Ele vai adequar o meu texto. Vou até aumentar só um pouquinho, sem fugir. Ó, ele vai adequar o meu texto. Agora ficou melhor. Ele vai adequar o meu texto para que ele caiba nessa formatação. Deixa eu aumentar o zoom. Ó, para que ele caiba exatamente no espaço dessa coluna, da coluna C. Tá? Isso é importante em alguns momentos, pessoal. Então, essa é a nossa primeira dica, a utilização do reduzir para caber. Beleza? A segunda dica, eu vou clicar nessa segunda aba aqui que eu tenho o segundo exemplo. É bem comum, pessoal, que nós temos em algum momento que utilizar o mesclar células, né? É bem comum, né? O que seria o mesclar células? Quando eu clico aqui no meu título, por exemplo, ele está mesclado, ou seja, ele está ocupando todas essas colunas aqui da linha 1. Então, ele ocupa aqui a coluna B, C, D, E, F, G. Tá? A mesma coisa eu tenho aqui, ó, na receita por mês. Ó. Quando eu clico na célula B3, ele seleciona as duas colunas, a coluna B e a coluna C. E aqui também no demonstração de impostos, ó, ele está ocupando todas essas colunas da linha 3. Pessoal, o que acontece? Eu acabo perdendo, né, essas outras células, tá? Porque o mesclar e centralizar, ele acaba ocupando todas essas colunas. Então, por exemplo, se eu quiser alterar algum dado da coluna B, por exemplo, se eu vier aqui e clicar na B1, eu não vou conseguir, porque se eu arrastar para baixo, ó, ele vai selecionar todas as outras colunas, vai deixar selecionado todas as outras colunas.
A mesma coisa aqui no Receita por Mês, ó. Se eu clico na B3 e arrasto para baixo, ele também acaba pegando a coluna C. Então, eu acabo perdendo essas células aqui. Então, para eu alterar alguma coisa na coluna B, por exemplo, ou eu seleciono aqui no B, onde eu tenho a coluna, ou eu venho do mês para baixo aqui e ele vai selecionar os dados da coluna B. Então, como é que eu faço para solucionar esse problema? Eu vou utilizar, ao invés do mesclar e centralizar, eu vou utilizar a seleção centralizada. Então, como é que eu utilizo essa seleção centralizada? Eu vou primeiro aqui, ó, clicar no meu texto e vou na guia página inicial e desmarcar a opção mesclar e centralizar. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o Receita por Mês e para o Demonstração de Impostos. Vou desmarcar essa opção. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aonde eu quero centralizar o meu texto, do B ao G, e vou lá no Ctrl 1. Aqui eu tenho uma opção, ó, de alinhamento de texto. Aqui no horizontal, eu tenho a seguinte opção, ó, centralizar seleção. Eu vou marcar essa opção e vou dar um OK para ver o que acontece. Olha o que ele faz. Ele faz basicamente o mesmo efeito do mesclar e centralizar. Só o que diferencia essa funcionalidade do mesclar e centralizar? Quando eu clico aqui na B1, eu consigo selecionar apenas a célula B1. Então, eu posso arrastar para baixo, eu posso fazer o que eu quiser, que ele está selecionando apenas a B1. Tá? Se eu clico na C, ó, eu também consigo selecionar a coluna C. Vejam que o meu texto está até na B1. Ó. Meu texto, a demonstrativa empresa teste, ele está na B1, ele não está na C1. Ó. Então, eu consigo selecionar todas essas células, ou seja, eu não perco essas células. Então, eu consigo arrastar para baixo e selecionar todas as toda a coluna, enfim. Eu não fico preso, não fico engessado. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui para a Receita por Mês. Ó. Seleciono B e C, vou lá no Ctrl 1 e marco aqui para ele centralizar o texto. E dou um OK. Ele vai centralizar, mas eu não perco as minhas células. Ó. Eu consigo selecionar todas as células. A mesma coisa eu vou fazer aqui em Demonstração de Impostos. Tá? Vou lá no Ctrl 1 e vou marcar a opção centralizar seleção. Vejam que fica muito mais fácil a minha locomoção aqui entre as células, né? Eu consigo, ó, selecionar todas as células tranquilamente, eu não perco nenhuma célula. Beleza? Então, essa é uma saída aqui para caso você não queira utilizar a função mesclar e centralizar, que você não queira perder essas colunas, todas essas colunas, tá? Porque um outro problema, por exemplo, se você for utilizar aí num filtro avançado ou numa outra funcionalidade como a tabela dinâmica e for selecionar, quando estiver no mesclar e centralizar, ele vai acabar selecionando todas as colunas, né, daquela linha. E não é o que você quer, vai acabar te atrapalhando em algum momento. Então, uma dica legal é utilizar lá em formatação de células, centralizar o texto ao invés de mesclar e centralizar. Beleza? Essa é a nossa segunda dica. Agora vamos lá para a nossa terceira dica. Bom, vou aqui para a minha terceira planilha aqui, ó, formato personalizado. Pessoal, é importantíssimo que vocês saibam trabalhar com o formato personalizado, que vocês saibam personalizar as células de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Aqui eu tenho uma planilha de cadastro de terceiros ou de cadastro de fornecedor, cadastro de clientes, enfim. E aqui eu tenho a informação do CNPJ e a informação da razão social. Só que olha só o formato que está o meu CNPJ. Aqui no CNPJ, ó, ele está o texto do CNPJ certinho, só que ele coloca num formato totalmente esquisito, né? Então, como é que eu faço para solucionar esse problema? Bom, eu vou selecionar todos os meus CNPJs aqui e vou lá no meu atalho Ctrl 1. Aqui no Ctrl 1 eu vou vir na guia número e vou clicar em formato personalizado, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse geral e eu vou incluir o formato de CNPJ. Como é que eu vou fazer isso? Tudo que for número eu vou colocar um 0 e tudo que for caracteres eu vou colocar entre aspas. Tudo que for aí texto ou caracteres eu vou colocar entre aspas.
Então, como é que é a formatação de um CNPJ? Primeiro vem 2 números, beleza? E aí vem um ponto. Então, eu vou colocar Shift, habilitar o aspas aqui, né? Aspas duplas, e vou colocar o ponto. Fecho aspas, beleza? E aí vem uma sequência de 3 números, né? 0, 0, 0. E novamente vem um ponto. Então, entre aspas, ponto, fecho aspas, beleza? E aí vem uma outra sequência de 3 números. Então, 0, 0, 0. E agora vem o quê? Um barra, né? Então, abro aspas, coloco um barra, fecho aspas, beleza? E aí vem uma sequência de 4 números, que normalmente é aquele 1000 conta, 2000 conta. E vou colocar aqui então 4 zeros. 2, 3, 4. E por último vem um traço. Coloco entre aspas, um traço, fecho aspas, e aí vem os últimos 2 números. Esse é o formato de um CNPJ, beleza? Então, ó, se eu colocar aqui no exemplo, ó, vai estar certinho o formato de CNPJ. Se eu der um OK, ele ajusta para mim e coloca no formato certinho do CNPJ. O que vai acontecer? Se eu digitar, vou até copiar essa numeração aqui, ó, Ctrl C, eu vou botar aqui para baixo. Tá? Ele coloca nesse formato esquisito, né? Se eu colocar o meu formato personalizado, vim aqui em personalizado e colocar o que eu criei, ó, olha o que ele faz. Ele vai colocar no formato certinho e eu não vou precisar nem digitar os caracteres, né? Não preciso digitar os caracteres. Se eu digitar só os números, se tiver no formato de CNPJ, ele vai colocar no formato bonitinho aqui para mim. Então, aprendam aí a trabalhar com formato personalizado. Outra dica legal é quando eu tenho aí unidades de medidas, né? Por exemplo, eu tenho aqui um cadastro de produtos, onde eu tenho farinha, leite e ovo. Eu sei que farinha, a quantidade delas é em quilos, né? O leite, a quantidade dele é em litros, e o ovo, a quantidade deles é em unidade, beleza? Então, como é que eu faço para conseguir identificar essas unidades? Eu posso usar a mesma coisa, utilizar um formato personalizado. Então, aqui na farinha, por exemplo, na quantidade da farinha, vou lá no Ctrl 1, aciono aqui o formato personalizado, apago o geral aqui e digo que eu quero, ó, 0, que é o número, abro aspas, dou um espaço, kg de quilos, fecho aspas e dou um OK. E é o que ele faz, ele coloca 5 quilos aqui, 5 kg. A mesma coisa eu posso fazer aqui no leite, ó. Clico aqui na quantidade do leite, dou Ctrl 1, venho em personalizado e apago o geral, coloco aqui 0, abro aspas, dou um espaço, L de litros, fecho aspas e dou um OK. Por último aqui para o ovo, 50, eu quero colocar 50 unidades, né? Então, Ctrl 1, personalizado, apago geral, coloco 0, abro aspas, dou um espaço, o N, fecho aspas. E ele vai colocar a unidade, beleza? Então, essa dica é legal aí para vocês aprenderem a trabalhar com o formato personalizado. A última dica é bem legal, pessoal. Muita gente desconhece, né? Que é a utilização do mapa de caracteres, né? Como é que é esse mapa de caracteres? Em algumas máquinas são diferentes, tá, pessoal? A minha aqui, o Windows, é um pouco antigo. Então, se eu selecionar aqui no menu iniciar e clicar e botar mapa de caracteres, vai aparecer aqui, ó, esse mapa aqui que eu vou selecionar, tá? E aí ele abre aqui para mim o mapa de caracteres. E olha que legal, pessoal, eu tenho vários itens bacanas, ó. Tenho, por exemplo, aqui um disquete, ó. Né? Às vezes é bem legal, principalmente aí para quem trabalha fazendo aí os dashboards, né? Muitas vezes tem que ficar procurando imagens na internet. Aqui no mapa de caracteres eu tenho algumas imagens bem interessantes. E eu vou dar um exemplo prático que eu possa usar aqui o meu mapa de caracteres. Eu tenho aqui uma planilha de faturamento, né? Onde eu tenho aí o faturamento por mês. E aí eu quero colocar alguma coisa que diga o seguinte: se o meu mês de fevereiro foi melhor que o mês de janeiro,
eu vou colocar alguma coisa para identificar que foi positivo. Se foi menor, né, se for inferior ao mês de janeiro, eu vou colocar alguma coisa para que fique positivo. E aqui no mapa de caracteres, eu tenho até abrir dois aqui, né? Deixa eu fechar um. Meu mapa de caracteres, aqui se eu selecionar aqui, eu tenho o formato de todas as fontes, ó. Uma bem interessante é essa Wingdings aqui, ó. Esse formato, ó, se eu analisar ele aqui, eu tenho um bem bacana, ó, que são as carinhas, ó. Eu tenho a carinha feliz e tenho a carinha triste. Então é esse caractere que eu vou utilizar, ó. Vou utilizar a carinha feliz se eu tive um aumento e vou colocar a carinha triste se eu tive uma redução aí de receita. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. O meu mês de fevereiro, ele foi melhor do que o meu mês de janeiro. Então aqui, ó, na análise, eu quero colocar a carinha feliz. Então como é que eu faço? Venho aqui no mapa de caracteres, seleciono a carinha feliz, eu dou um duplo clique nela, ela vem aqui para baixo, ó, e eu vou clicar na opção copiar. Beleza? Aqui no meu mês de fevereiro, clico com o botão direito e colo a minha carinha. Só que olha só o que ele faz, ele coloca um J, né? Nada a ver, né? Por que ele coloca esse J? Porque o meu formato, a minha fonte, ela está em calibre, né? Não está em Wingdings. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar do calibre para Wingdings. E aí ele vai botar a carinha feliz. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a carinha para um 20. Olha só que legal, né? Eu posso até botar a carinha em verde, ó. Opa, deixa eu colocar o texto em verde, né? Verde, coloca até em negrito, ó como é que fica bonitinho, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui no mês de março, ó. Meu mês de março ele foi inferior ao meu mês de fevereiro, tá? Então, venho aqui no mapa de caracteres, apago a carinha feliz, coloco a minha carinha triste, copio e colo aqui, ó, um Ctrl V. Ele coloca o L, eu vou alterar aqui, ó, do calibre para o Wingdings e ele vai botar a minha carinha triste. Posso aumentar, vou colocar aqui um vermelho para ficar bonitinho e negrito. Então olha como é que fica bacana o meu relatório, fica bem descontraído, né? Então esse Wingdings, o mapa de caracteres é bem interessante, tá? Para vocês aí utilizarem nos dashboards de vocês ou nas análises que vocês possam fazer, beleza? E aí vocês podem utilizar ele em formatações condicionais, né? Para formatar quando tiver positivo, botar a carinha verde e negativo a carinha vermelha aqui, a carinha triste. Beleza, pessoal? Então, essas foram as dicas rápidas aí de formatação que provavelmente você não conhece ainda. Então, espero que tenha ajudado você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!